Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Roberto. Tudo bem com você? Boa noite. Tem alguém aí? Tem sim. Ah, então tá bom. Peraí, vamos dar um. Boa noite. Roberto, você fala de onde, Roberto? Tô de Canoas. Que Ai, legal. Live. oi. Bom que eu de estar nessa live participando. Que bom, que bom. Você é de Canoas, Isso. certo? Boa noite, Wesley. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Boa noite, Michele. Tudo bem e você? Como está? Graças a Deus. Wesley, eu te conheço. Sim. É, porque eu tô vendo só a bolinha. Ah, certo. Da graduação. Ah, ô Wesley, que saudade de você. Bem que eu reconheci o Damásio. Falei, tá achando que é meu aluno, já foi meu aluno. Você está trabalhando na área, Wesley? Exatamente. Tô. Atualmente eu estou Hum, na superintendência de ensino. que bacana, que bacana. A nossa live hoje vai estar muito legal, porque a gente vai estar falando não só do Setembro Amarelo, mas principalmente fazendo uma trelagem do Setembro Amarelo com as possibilidades que a gente tem de mudar a cultura das empresas voltadas mais para uma cultura favorável à saúde mental. Então, eu sempre aguardo um minutinho o pessoal chegar, está chegando a Estela aqui. Boa noite, Estela, tudo bem com você? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estela, você fala de onde? Eu sou de Bauru, De no interior Bauru. de São Paulo. Sim. E você trabalha já no RH ou trabalha como gestora de pessoas? Eu trabalho, mas eu sou psicóloga, mas eu trabalho como analista de RH. Excelente. Gente, para a gente ser fiel ao nosso horário, vamos dar início aqui à nossa live. O pessoal que for chegando depois vai incorporando. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Godoy, eu sou psicóloga de formação, formei na Universidade Federal de São João del Rei, sou mineira da cidade de Lavras. Tanto a minha graduação quanto o meu mestrado, meu doutorado foram na UFSJ, né, que é uma instituição pública, e o meu doutorado foi na área da psicologia organizacional e do trabalho. E dentro dessa abordagem da psicologia organizacional do trabalho, fazendo ações dentro das empresas, né, trabalhando como consultora, como professora universitária, eu coordeno aqui um curso de psicologia, está aqui o Wesley, que já foi meu aluno, hoje está na superintendência de ensino, Roberto, que parece que está falando de Canoas, né? Então, assim, toda a minha trajetória profissional foi voltada para atender as empresas no que a gente chama de subsistemas de recursos humanos. Então, era muito uma atuação bem tecnicista, de recrutar, selecionar, treinar, trabalhar com cargos, carreiras, mas ao longo do tempo, eu fui identificando uma necessidade cada vez mais atual, que era a necessidade, principalmente, de trabalhar com uma nova mentalidade dentro das organizações, que era uma mentalidade voltada para uma responsabilidade das empresas, uma responsabilidade pela saúde integral dos seus colaboradores. E uma saúde que não se reflete apenas na saúde física, mas também na saúde emocional. E com isso eu criei o método RH-Ser, que se entende como saúde empresarial responsável. Ou seja, será que a responsabilidade pela saúde, pelo bem-estar das pessoas é só de cada indivíduo, de cada colaborador? Eu acredito que não. Eu acho que as empresas são corresponsáveis por isso, e eu vou dar exemplos ao longo dessa live de hoje. E que tem um título muito especial, né? Nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro geralmente é um mês que fala sobre adoecimento no trabalho, que fala sobre prevenção de suicídio, né, que vai falar muito sobre palestras motivacionais para valorização da vida. E aí a pergunta que eu faço, né? Será que uma palestra motivacional, ela sana, ela elimina todos os problemas que a gente geralmente tem numa empresa? E olha, vou deixar aqui aberto para vocês levantarem a mão, para vocês interagirem comigo nessa live, viu, Estela, viu, Roberto, viu quem estiver mais chegando aqui. Eu acho que
Muitas vezes a gente que está no RH, a gente sente falta de criar dentro do próprio espaço de RH uma autoridade para poder trabalhar essas questões que até muito pouco tempo atrás foram negligenciadas pelos gestores. Mas a gente tem uma nova normativa, né, que todo mundo aqui deve saber, que é a NR1, que ela vai dizer o seguinte, olha, as empresas, elas precisam se adequar a uma série de questões que envolvem riscos psicossociais. E uma vez que essas questões, elas existem, né, que estão aí para poder atrapalhar um pouco a rotina, a vida dos colaboradores, a gente precisa tomar ciência do que é que está provocando afastamentos, o que é que está diminuindo a retenção, né, o que é que está aumentando a rotatividade dentro da minha empresa, para poder entender que, nesse contexto, a gente precisa intervir em algumas questões. A gente precisa intervir ao ponto de que não dá para a gente simplesmente ver as coisas acontecendo, os funcionários adoecendo, né, ver ali uma série de atestados, a rotatividade crescendo e os números também piorando sem fazer nada. Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela mostra aí em dados para a gente que grande parte da população adulta em fase para trabalhar está doente, emocionalmente falando. E dentre esses adoecimentos, ansiedade, burnout, né, principalmente questões relacionadas ao estresse, tem provocado inúmeros gastos globais para as empresas. Então, reverte em perda de produtividade, reverte em diminuição de afastamento, de presença dentro dos campos de trabalho e aumento dos afastamentos aí, e principalmente dos atestados por saúde, problemas com relação à saúde emocional. Então, tá aqui, boa noite, Bianca, você que está chegando agora. Tá? Depois vocês coloquem no chat, quem for chegando depois para mim, de onde vocês são, se vocês já atuam na área de recursos humanos, ou se você é um gestor de pessoas, porque isso me ajuda a preparar o melhor conteúdo para vocês aqui durante essa live. E hoje, então, nós vamos tratar do ano todo amarelo, não é só setembro, não é só uma ação pontual que a gente deve pensar quando a gente fala em saúde mental. E para além de saúde mental, ainda trago um novo conceito, e inclusive uma nova profissão, que está sendo cogitada como uma profissão do futuro, que é o consultor em saúde mental e felicidade corporativa. Porque sim, felicidade é um termo, é um conceito que pode ser medido, né, em números quantitativos mesmo, existem alguns pilares. O tema da live de hoje eu não vou adentrar muito pelo conceito do FIB, mas só para a gente fazer uma introdução, tá? Então, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre felicidade interna bruta. Tem como medir essa felicidade interna bruta dentro das empresas e tem como intervir dentro desses 9 pilares, são ao todo 33 indicadores, que foi um conceito criado num país chamado Butão, mas que acabou se estendendo para algumas empresas e sai na frente as empresas que estão antenadas com essas mudanças. Por quê? Porque essa mentalidade para a saúde mental, ela começa a ser muito conceituada pelas empresas, porque, olha, principalmente agora em setembro, que é a brecha que a gente tem, quem é psicólogo aqui como a Estela, sabe que as empresas ficam todas abertas para ouvir sobre a temática de prevenção ao suicídio. E é nesse momento que a gente faz um gancho para falar da importância da saúde mental e não só prevenir o suicídio no mês de setembro, mas durante o ano todo. Né? São estratégias que a gente vai trabalhando, e aí quem ficar comigo até o final da live, eu vou disponibilizar de presente para vocês uma ferramenta para diagnosticar a cultura organizacional, porque quando a gente faz o diagnóstico dessa cultura organizacional, a gente consegue também entender se a mentalidade da empresa está mais voltada para o bem-estar e saúde dos colaboradores, ou se é uma empresa onde isso é praticamente inexistente, tá bom? Então, fiquem comigo, que no final vou deixar o link aqui para vocês baixarem a planilha, é só preencher a planilha, já sai o resultado em gráfico, inclusive, mostrando aí os principais indicadores, vou explicar um pouco dessa planilha. São instrumentos, tudo que eu for disponibilizar ao longo das lives, do minicurso, que a gente vai favorecer para vocês no dia 24, tudo isso vou estar oferecendo para vocês ferramentas validadas, que eu acho que é outro ponto muito importante. Tem muito profissional no mercado que se propõe a fazer uma análise de risco psicossocial, que se propõe a fazer uma análise aí das perspectivas da NR1, mas que vão trabalhar com ferramentas construídas
sem se atentar para e de que forma essas ferramentas foram de fato construídas, né? Então, a gente não precisa reinventar a roda, tem muita coisa bacana na literatura, todo compilado eu já fiz aqui, vou entregar para vocês aos poucos algumas ferramentas que podem facilitar o dia a dia de trabalho de vocês. Eu acho que, principalmente para as empresas, para os gestores, a gente precisa trabalhar com números, né? Indicadores é o que vai dar base e embasamento para a gente vir na sequência com uma intervenção. Não adianta, principalmente a gente que é psicólogo, falar da importância da saúde mental sem mostrar com evidências, com números, o porquê que não cuidar da saúde mental é um problema para aquele gestor. E aí eu queria saber de vocês, né, sobre a questão da cultura. A gente tem o clima organizacional, né, que é a percepção individual e coletiva dos colaboradores sobre como é que anda a empresa, as questões relacionadas aos colegas, a chefia, a questão da infraestrutura física, né, e todas as questões, inclusive salariais. Então, como é que a pessoa percebe aquele ambiente, se ela é mais satisfeita ou menos satisfeita com determinadas questões relacionadas à empresa, mas a cultura, por sua vez, tem a ver com a identidade, tem a ver com a forma como as empresas acreditam em certos pressupostos, com o que as pessoas comunicam entre si. Então, se a empresa que eu trabalho tem uma cultura que valoriza a saúde mental, eu tenho ali um bom caminho para poder trabalhar. Mas, se em contrapartida é uma empresa com dificuldade para enxergar que saúde mental é importante, talvez eu tenha que utilizar de outras estratégias, enquanto consultor ou enquanto profissional dentro de uma empresa, para me fazer ser ouvida. Né? Outro dia eu estava dando uma palestra numa empresa do agronegócio, onde a mentalidade para a saúde mental é muito fechada. Mas aí, quando você começa a explorar daqueles colaboradores, na maioria masculinos, né? Como é que anda o dia a dia de trabalho deles? Se eles já adoeceram, e a gente começa a perceber que muitos dos afastamentos por questões físicas estavam ligadas também à rotina de trabalho, à pressão do trabalho, à organização daquele trabalho em si, e que aquilo estava impactando a saúde emocional daqueles colaboradores, quando eles percebem esse link, eles falam, opa, peraí, isso aí que ela está falando é importante. Então, gente, a cultura organizacional, ela é o ponto de partida para a gente conseguir identificar como é que essas pessoas, como é que essa empresa percebe o Setembro Amarelo, e não somente o Setembro Amarelo, mas também como é que ele percebe essa questão de saúde mental. Porque vamos ser sinceros, né, gente? Cuidar aí das pessoas não pode ser sazonal. Não pode ser apenas no setembro. A saúde emocional, a saúde mental dos colaboradores, ela tem que ser pauta estratégica da organização todos os dias do ano. Quem aqui, eu queria que vocês colocassem para mim no chat, só para eu saber, quem aqui já ouviu falar de um caso da France Telecom? É um caso que aconteceu na França, de uma empresa muito grande do ramo de telefonia, né? Deixa eu permitir gente aqui que está chegando. Seja bem-vindo, Mari Moraes. Quem aqui de vocês já ouviu falar no caso France Telecom? Se não conseguiu, coloca para mim não, aqui no chat, ou se conseguiu, me fala se já ouviu falar sobre isso, para eu não ficar repetitiva demais. Vou contar para vocês a história, tá? Se alguém já viu, já ouviu e quiser contribuir aí com alguma coisa, coloca aqui para mim. A France Telecom era uma empresa do ramo de telefonia, isso entre 2008 e 2009. O que aconteceu ali naquela empresa? Era uma empresa estatal, ou seja, muitos colaboradores daquela empresa eram colaboradores estabilizados, ou seja, ninguém mandava embora, mas a empresa passou ali por um amplo processo de reestruturação e de privatização. E aí, o que os gestores pensaram? Falaram, olha, a gente precisa colocar um monte de gente para fora para a gente poder dar uma oxigenada, para a gente poder mudar a cultura dessa empresa. Eles queriam mudar a cultura, só que uma mudança de cultura a gente não faz do dia para a noite. Pensa comigo, todo mundo que trabalha aqui, né? Todo mundo que já me colocou que trabalha no RH, que é gestor, em que momento você acha que, chegando lá na sua empresa para os seus colaboradores e falar que vai mudar do dia para a noite a forma como eles trabalham, como eles funcionam, em que momento você acha que isso pode dar certo? Do dia para a noite, assim? Não dá, tá? Até cortar o cafezinho de uma empresa do dia para a noite, se você mexe no café do povo, você vai caçar briga. Então, as pessoas não estão acostumadas a lidar com as mudanças,
principalmente com mudanças de uma hora para outra. E aí, na France Telecom, né, tinha mais de 20 mil colaboradores, eles queriam eliminar um monte de gente, só que eles não podiam fazer isso por força de lei. É a mesma coisa de você trabalhar numa empresa pública, você ter entrado por um concurso público, ninguém pode te mandar embora, essa empresa é privatizada e a empresa quer que você peça demissão. Então, eles não queriam ter que arcar com os custos de mandar os colaboradores embora, e eles queriam que, a duras penas, as pessoas pedissem demissão. E aí, qual a estratégia inteligente que eles pensaram? Vamos pressionar esse povo, vamos começar a cobrar aqui a produtividade, vamos começar a colocar pressão nesses colaboradores, vamos trabalhar com assédio moral aqui dentro. Então, eles começavam a chamar aqueles colaboradores para chamar a atenção deles na frente de todo mundo. Então, o clima do trabalho ficou um clima muito pesado. Depois vocês procurem, tá? France Telecom, uma empresa estatal da França. Tudo bem. Pressão, pressão, pressão dos colaboradores. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a não dar conta. Só que elas não simplesmente adoeceram, não. Sabe o que elas começaram a fazer? Elas começaram a se suicidar no ambiente de trabalho e, mais que isso, elas começaram a deixar cartas para mostrar que a única razão que elas estavam fazendo isso era por conta daquela organização do trabalho. Então, começou, suicidou 1, 2, 3, a empresa não fez nada. E era assim, os colaboradores faziam isso dentro do ambiente de trabalho. Elas faziam isso especificamente no seu lugar de trabalho e deixavam uma cartinha. Tudo bem, 1, 2, 3, quando começou a morrer colaborador atrás de colaborador e bateu a meta de 35 pessoas, gente, 35 pessoas numa única empresa cometendo, né, o autoextermínio. O governo resolveu intervir e virou e disse assim, uai, o que está acontecendo nessa empresa que vocês não estão cuidando dos colaboradores? Aonde que está a política de gestão de pessoas? Onde é que está, né, toda um olhar humanizado para esses indivíduos? Isso está errado. O processo se arrastou ao longo do tempo. Em 2019 saiu o resultado e os colaboradores que eram diretamente responsáveis por aquele tipo de abordagem com aqueles funcionários, eles foram penalizados aí pela lei, pegando cadeia e tendo que pagar indenizações altíssimas. Então, os gestores que eram responsáveis por aqueles colaboradores na época, o pessoal do Recursos Humanos que via tudo e se mantinha calado. Então, gente, a responsabilidade pelos colaboradores dentro de uma empresa é das empresas. A partir do momento que o funcionário entra da porta para dentro, isso deixa de ser uma questão apenas individual dele, uma fraqueza ou qualquer coisa desse sentido, uma vulnerabilidade emocional, para ser um problema das empresas. Por isso, cuidar da saúde mental é primordial. Né? Depois vocês procurem para ver os desdobramentos. Foi um caso muito triste, mas que trouxe aí a necessidade de leis mais rígidas, inclusive em relação à tratativa de assédio moral dentro das empresas. Na NR1, que é essa nova normativa que chegou agora, né, para as empresas, para que elas se adequassem aos riscos psicossociais, assédio moral está entre os elementos que deve ser analisado, que deve ser medido, que deve ser investigado. Tudo bem, se a empresa não apresentar, é menos um problema que ela tem. Mas e se acontecer isso dentro da empresa? Se estiver acontecendo por baixo dos panos? Então, essa lei vem dizer que não dá para simplesmente empurrar aquela sujeira para debaixo do tapete. Não, você tem que olhar para aquilo ali, entender o que é que está pegando na empresa, levantar esses indicadores e trabalhar para a prevenção de um possível risco ou adoecimento, ou, quando possível, mitigar, né, ou você eliminar aquele risco que pode estar presente naquele ambiente de trabalho. E aí entra uma outra coisa que tem a ver com o nexo causal. Ou seja, é muito fácil a gente identificar quando a pessoa quebra uma perna, né, quando ela quebra um braço, que ela vai afastar ali por uma questão que é física. Então, o gesso está no braço, está evidente que a pessoa está afastando por uma peça física, né? Mas quando é uma doença emocional, quando é uma questão de saúde mental, a gente não tem evidências palpáveis, a não ser a fala do colaborador. Então, no aspecto individual, é mais difícil da gente de identificar. Mas quando você começa a avaliar coletivamente,
tanto em grupos focais, quanto no uso de instrumentos, as falas vão começando a ficar muito parecidas. E você vai começando a identificar uma problemática, às vezes, muito grande, que precisa ser tratada, que geralmente pode estar ligada ao estilo de liderança, que pode estar ligada, né, à organização do trabalho, à escala de trabalho, mas, geralmente, quando é adoecimento mental, dentro do ambiente de trabalho, algumas pessoas estão afastando por estresse, por burnout ou qualquer outra coisa nesse sentido, não vai ser um só que vai acontecer. Começam as pessoas a adoecerem. Então, é 1, é 2, é 10, de repente a taxa de afastamento está ficando muito alta. Então, a gente precisa objetivamente trazer esses indicadores. E não tem forma mais interessante de fazer isso do que, se não, utilizar de ferramentas diagnósticas, né, que vão dar para a gente um subsídio, vão dar para a gente um suporte para as nossas decisões. E aí, a gente precisa destacar que, falando de cultura organizacional, não basta só a gente despertar essa consciência. Setembro Amarelo é um mês importante para a gente trabalhar campanhas, para a gente fazer um diálogo mais contínuo, mais de perto com os colaboradores, mas é importante que a gente trace medidas de acolhimento, né, para que a gente consiga criar canais de escuta, para que a gente consiga treinar as lideranças, principalmente as lideranças, que são aí os guardiões dessa cultura organizacional, e a gente precisa convencer justamente essas lideranças de que esse assunto é um assunto relevante, de que esse assunto é um assunto importante de ser tratado, trabalhado, e criando aí um programa de prevenção, com práticas que vão reduzir esses riscos psicossociais, com práticas que vão trazer um maior equilíbrio aí entre vida pessoal e vida profissional, e ganhar mais sustentabilidade organizacional, porque aí você, através desses indicadores, você consegue acompanhar se a saúde emocional ela está melhorando, se ela está piorando, né? E aí entra esse ponto-chave. Como é que a gente sabe se a cultura organizacional ela favorece ou não favorece a saúde emocional dos colaboradores? Como é que a gente sabe que aquela cultura é uma cultura que tem abertura para a gente tratar dessas questões? E é por isso que entro agora, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que ela é conhecida como Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional, é chamada de IBACO. É uma ferramenta científica, tá? Eu vou mostrar, vou projetar aqui na tela para vocês. Ela ajuda você a diagnosticar essa cultura organizacional, ou seja, você vai conseguir entender dentro da sua empresa, a partir de 6 fatores aí, que são elencados, para entender, dentro desses 6 fatores, tem um fator de satisfação e bem-estar. E óbvio que aí a gente consegue, dentro da esfera do bem-estar, avaliar como é que anda a cultura da sua empresa em relação a isso. E por que isso é importante, gente? Porque não adianta a gente querer, né, promover saúde emocional, saúde mental dentro de uma empresa, se a cultura não respirar ali cooperação, se ela não respirar bem-estar, se ela não respirar acolhimento. Se for uma cultura fechada, se for uma cultura ranzinza, como eu costumo dizer, dificilmente você vai conseguir ter algum ganho ali, enquanto você não mexer na estrutura, principalmente de mentalidade daquela organização. Então, a IBACO, que é esse instrumento que eu vou apresentar para vocês, ela vai mostrar exatamente onde é que estão os pontos ali fortes da sua empresa e onde é que estão os pontos de atenção, para que a partir daí desse levantamento, você consiga desenhar alguns programas de saúde emocional mais eficazes. Ou seja, antes de você agir, a gente precisa diagnosticar. Qualquer mudança que a gente queira instalar, implementar dentro de uma empresa, é importante que a gente faça um diagnóstico. Chega para mim, né, eu faço muita supervisão de alunos para atuarem dentro das empresas, chega muito para nós a questão de, vamos ali fazer uma palestra para o Setembro Amarelo, para conscientizar as pessoas da importância da saúde mental. Só que o viés que muitas vezes é colocado nesse tipo de palestra é um viés que vai muito esbarrar na responsabilidade das pessoas e tirar da empresa a responsabilidade dela enquanto promotora de um ambiente mais saudável. E outro dia eu ouvi, né, de um
de um funcionário mesmo, de um hospital que eu estava dando uma palestra, que ele questionava, falou, olha, Michele, será que a felicidade que você tanto fala não é uma questão também de cunho individual? O que vocês acham aí, gente? Felicidade é uma coisa que a gente é que tem que buscar internamente, ou é uma questão organizacional? Eu queria só ouvir a opinião de vocês, se vocês puderem colocar aqui para mim, que eu tenho duas visões de mundo para vocês, tá? Pensem um pouquinho sobre isso. A felicidade, ela é algo que sou eu que tenho que buscar? É uma coisa minha? Ou é uma coisa que a empresa que tem que favorecer, que tem que oportunizar? O que vocês acham? Eu vou dizer, tá? Na minha concepção, a felicidade é interna, a Estela está dizendo. Alguém mais? Alguém acha diferente? Vamos lá. É muito complicado quando a gente delega para alguém, né? É muito. Deixa eu permitir mais alguém chegando. Boa noite, Jéssica. Ô, gente, e falando em quem está chegando aí, Jéssica, eu acho que teve a Mari Moraes, coloquem para mim aqui no chat, por favor, de onde vocês são, tá? E coloca para mim aqui também se vocês já atuam na área de recursos humanos ou se vocês são gestores de pessoas. A gente está aqui falando não só do Setembro Amarelo, mas do Setembro do Amarelo o ano todo, né? Como é que a gente pode fomentar uma cultura de saúde mental nas organizações. E a Estela colocou aqui para mim, ó, que a felicidade é interna. Temos que estar felizes onde trabalhamos e com o que trabalhamos. Então, eu vou te dar duas perspectivas, Estela. Uma que sim, a felicidade ela é individual, ao ponto que, primeiro, a gente não tem uma felicidade, assim como nos livros de quadrinhos, né, e foram felizes para sempre, quem dera a gente conseguisse alcançar um estado de felicidade, que a gente chegasse e não precisasse se preocupar com tristeza mais, que a gente fosse feliz, um estado congelado ali para a vida toda. Infelizmente, isso não é possível, né? Porém, existe uma questão de uma estrutura individual, onde numa régua de 0 a 10, eu posso ter ali um caminho de 5 a 10 para as pessoas mais felizes, ou geralmente mais positivas na vida, e uma régua que varia ali entre 0 a 5, aquelas pessoas que estão mais para um estado mais depressivo, para um estado de mais tristeza, né? Então, no ambiente de trabalho, a gente vai ter ali uma junção de várias pessoas. Pessoas que navegam, que trafegam ali na sua reguinha de 5 a 10, e pessoas que vão trafegar na sua reguinha de 0 a 5, certo? O que acontece? Se dentro de uma empresa, eu sou uma pessoa que eu trafego ali na minha régua no nível 3 de felicidade. Para mim, a vida é meio chata, eu acho difícil trabalhar, eu já acho meio penoso, eu estou aqui por conta do meu salário. Só que eu chego nesse espaço de trabalho, é um trabalho ruim. É um trabalho pesado, é um trabalho onde as relações elas são competitivas, onde o estresse pega sério, né? Onde as pessoas estão sempre querendo, uma querer subir na cabeça da outra. Pensa nisso. O que vai acontecer com essas pessoas que estão aí no nível 3, 4, até 5? Qual que é a probabilidade aí? Deixa eu ver o Roberto aqui, olha. Sou gestor, a empresa precisa focar na saúde mental dos funcionários. Isso beneficia o funcionário no bem-estar e a empresa no lucro. Com toda certeza, Roberto. Que é o princípio da felicidade. O que acontece? Até as pessoas que trafegam na escala de 5 a 10, que são muito felizes, se elas estão num ambiente tóxico, se elas produziriam 100% do seu potencial, elas passam a produzir, para ser grande, para ser bom, 70%. Né? Todos os indicadores, todas as pesquisas mostram que a empresa precisa se responsabilizar pelo ambiente que ela proporciona para os seus colaboradores. Então, nesse sentido, o que se torna a felicidade? Sinônimo de bem-estar. São micromomentos positivos que, no montante, as pessoas ficam satisfeitas de trabalhar. É o tal do cooperativismo, é você saber que pode contar com as pessoas, é você saber que a sua liderança é uma liderança aberta, com uma escuta para empatia, né? Que ela tem uma acolhida para aqueles colaboradores, para a sua equipe, que você pode contribuir com ideias, que você tem autonomia para trabalhar. Então, para além do trabalho fazer sentido para você, que é primordial para você sentir que está feliz no seu ambiente de trabalho, é importante que o ambiente seja bom. E não só por isso, gente. Tem um outro além aqui. Eu não estou vendo as carinhas de vocês. Se vocês pudessem abrir as telas, eu ia ficar muito mais feliz. Mas uma coisa eu aposto. Aposto que todo mundo aqui, eu vou confessar, eu tenho 45 anos. Qual que é a idade de vocês?
Coloca aqui para mim, para a gente ter uma noção. Quantos anos vocês têm? Mas eu não estou vendo o rosto mesmo, então não é uma pergunta indiscreta. Coloca aqui para mim, só para eu saber. 43 a Estela. Vamos lá, mais quem? Roberto, 49. Aí, ó, estamos tudo na mesma faixa. Deixa eu ver, Jéssica, coloca aqui quantos anos você tem. Mari, Bianca, coloca para mim. 36, a Jéssica também está dentro da uma linha de raciocínio aqui. Ok, 36, Bianca. O que acontece, gente? A gente é de uma geração, Jéssica e Bianca, ainda um pouco mais geração Y, né? Mas a gente é de uma geração onde a gente aguenta o tranco, onde a gente fica, onde a gente entrega resultado mesmo a duras penas. Só que está vindo para cá, está vindo para o mercado de trabalho uma galerinha da geração alfa, né? Me disseram que a geração é alfa. E essa moçada, que é que está chegando para o mercado de trabalho, que é que está vindo com toda a força, as empresas não estão conseguindo reter, não. E por que as empresas não estão conseguindo reter? Por quê? Mesmo as duras penas, a gente adoece também. Exato, Estela, mas ainda tem... O que eu estou querendo dizer aqui, que é por isso que a gente tem que cuidar da saúde mental dentro das empresas, mas é que essa nova geração, ela não espera nem as duras penas chegarem. Você contrata de manhã, se o ambiente não for bom, de tarde elas estão saindo. Tchau, obrigada, fui. Elas não ficam. Então, não está tendo retenção para a moçada nova. Não significa que eles não queiram trabalhar, só que eles não toleram, eles não suportam ambiente de trabalho ruim. Simples assim. Eles valorizam muito essa questão de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Eles valorizam muito essa questão da empatia. Eles valorizam muito essa questão de poder contribuir com ideias, com sugestões, né? E aí, quando eles chegam no ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho não favorece essa diversidade, eles saem. Eles simplesmente saem e vão embora. Então, a gente, né, tá aí com uma vida profissional talvez um pouco mais estabilizada, mas as empresas estão passando aperto. Então, tem muita queixa já de dificuldade de retenção e algumas empresas, inclusive, priorizando a contratação de funcionários 40 a mais. Por quê? Porque não é... Olha a mentalidade. As empresas sentem que é mais difícil cuidar do ambiente, proporcionar um ambiente mais equilibrado, com saúde mental, com felicidade, do que mudar, né, a estrutura de trabalho. É muito mais difícil fazer isso do que mudar o seu sistema e contratar pessoas mais velhas que aguentam continuar do mesmo jeito, onde elas não precisam mudar. Então, que bom que vocês estão nessa live, porque eu queria mesmo poder falar com pessoas que têm essa mentalidade, uma mentalidade para esse novo futuro. Porque em meio a tanta revolução de máquinas, né, IA para todo lado, coisa acontecendo, o lado humano precisa ser cuidado com mais carinho, precisa ser cuidado com mais atenção. Então, deixa eu compartilhar para vocês um instrumento que eu vou disponibilizar para quem ficar aqui até o final da live. Deixa eu tentar encontrar aqui. Eu vou pegar na janela e dentro da minha janelinha eu vou abrir aqui Primeiro eu vou abrir esse daqui, que vai mostrar para vocês as dimensões. Quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Peraí. Eu vou colocar ela em tela cheia. Aqui. Bom, tá todo mundo vendo? Porque quando eu compartilho, eu não vejo vocês. Alguém pode falar no microfone se está vendo alto, se está vendo grande? A tela? Tá grande? Beleza. Então, sim, dá para ver. Ótimo, obrigada. Essa aqui é a IBACO, que é um instrumento brasileiro de avaliação da cultura organizacional. Então, isso não é uma pesquisa de clima, viu, gente? Uma pesquisa de clima é diferente. A gente até tem também instrumentos validados para a gente avaliar o clima. O que a gente tem aqui é uma escala, eu estou mostrando primeiro em slide, depois eu vou para uma planilha, que é uma planilha bem basiquinha, que eu fiz só para ajudar vocês. Depois, se vocês quiserem tentar aperfeiçoar essa planilha, aí fica à vontade, tá? Mas a gente tem dois conceitos aí, que estão relacionados intrinsecamente com a cultura organizacional. Primeiro é o valor, né? O que aquela empresa acredita em termos de cooperação, em termos de profissionalismo, se é competitivo, se é individualista, e em termos de satisfação e bem-estar dos funcionários. Então, esses são valores que a empresa preza
né, que ela compartilha entre os colaboradores, de geração em geração. Lembra que cultura é uma coisa um pouco mais estática do que clima. Clima muda. Assim como não está calor hoje, pode estar frio amanhã, na empresa o clima é do mesmo jeito. Então, se as pessoas compartilham uma percepção positiva ou negativa, isso pode mudar do dia para a noite, né? E a gente consegue mexer, interferir na cultura de uma forma mais rápida do que no clima, de uma forma mais rápida do que interferir dentro da cultura organizacional. E a gente tem as práticas, né? Então, vamos lá. O que seria o profissionalismo cooperativo? Como é que a empresa enxerga a execução das tarefas, se as pessoas executam as tarefas com competência, né? Se existe ali dentro um espírito de colaboração, se é uma empresa que preza habilidade, se é uma empresa que preza pela dedicação, pela capacidade de iniciativa. Então, assim, metas comuns, sabe aquela empresa onde as pessoas estão ali cooperando umas com as outras? Isso é da cultura. Tem empresa que, inclusive, o layout, né, a forma como os setores são disponibilizados, já favorece essa cooperação. Já tem empresas que cada um é isolado na sua salinha. Então, isso mostra também elementos da cultura daquela empresa, certo? Depois, dentro do profissionalismo competitivo individualista. Então, quando a empresa ela anda um pouco mais nessa vertente do profissionalismo competitivo individualista, é aquele que a salinha é mais separada. O que se prioriza nessa empresa? A competência, o desempenho, muito mais individual para executar sua tarefa ali no seu quadrado, né? Para obtenção de algum objetivo que a empresa quer. Mesmo que isso implique em passar por cima dos outros. Vou pegar exemplo, gente? Exemplo de empresas que, às vezes, valorizam um pouco mais esse profissionalismo competitivo individualista. Quer exemplos? Bancos, não é? E olha que interessante, quando a empresa valoriza muito essa competitividade, as pessoas adoecem mais. É ou não é? Então, a gente consegue medir ali, através de algumas questões, esse fator. Depois vem satisfação e bem-estar dos funcionários. É uma empresa que valoriza o bem-estar, a satisfação e a motivação dos funcionários, ou seja, é uma empresa que busca ali humanizar esse local de trabalho, tornar esse local de trabalho mais agradável, mais prazeroso. Então, eu vou ter uma medida para isso também. E na prática organizacional, né, eu vou ter ali a integração externa com práticas voltadas para o planejamento estratégico, tomada de decisões e atendimento ao cliente externo. Isso é foco, ou seja, o cliente tem sempre razão, todo mundo aqui trabalha em prol desse cliente e até mesmo esquece um pouco como que tá as pessoas ali da parte de dentro da empresa, né? A integração é mais externa do que interna. Recompensa e treinamento, né? Se é uma empresa que investe em práticas para a clientela interna, no caso, os colaboradores, e esses sistemas de recompensa, de treinamento, se eles são bem organizados ali dentro, e a promoção do relacionamento interpessoal são práticas voltadas para essas relações interpessoais e a satisfação dos colaboradores, o que vai favorecer essa coesão mais interna. Então, aqui, se a gente for elencar esse instrumento com o que a gente está falando em relação ao diagnóstico da cultura organizacional voltada para uma mentalidade mais de valorização da saúde mental, a gente foca principalmente no fator satisfação e bem-estar dos funcionários e no fator promoção do relacionamento interpessoal, mas é importante que tanto essa integração externa quanto esse profissionalismo competitivo aqui, se eles estiverem muito altos, isso também é um indicativo ruim, né, em relação a essa cultura, uma cultura que valoriza muito mais essas questões individuais, né, essa competitividade, o estresse e a pressão, do que uma empresa mais aberta para essa mentalidade de, como é que eu posso dizer, uma mentalidade voltada mesmo para a saúde mental. Como que as pessoas respondem? Elas vão pensar na empresa que elas trabalham, numa escala de 1 a 5, tipo Likert normal, se cada uma das questões não se aplica de modo nenhum à realidade de trabalho dela, pouco se aplica, aplica-se razoavelmente, até aplica-se totalmente. Então, é muito simples, é uma escala muito fácil de aplicar, na versão original dessa escala, existiam 94 questões, mas eles criaram depois uma versão reduzida com 30, que eu acho que é mais viável de ser aplicada nos ambientes de trabalho. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Como é que ficou o Excel dessa
escala de avaliação de clima, que eu acho que é muito interessante para vocês utilizarem aí, né, no dia a dia de trabalho de vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento para compartilhar a minha outra tela. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Vamos lá, gente. Ah, tá. A Mari é de Santa Catarina, está com grupos e atendimentos no sistema penitenciário. Que legal, Mari. Ah, muito bom. Muito bacana. Vamos pensar aqui, aí no sistema penitenciário também, se você trabalha ali com outros colegas, outros colaboradores, dá para você identificar a cultura também dentro ali daquele ambiente de trabalho, né, dentro dessa organização, que tipo de cultura que tem ali, o que é fomentado, o que não é. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue ser. E aí, gente, assim, eu gosto muito da ideia de ser a pessoa que, se está incomodada com uma situação, se eu não estou achando legal o ambiente de trabalho, o clima, a cultura, eu gosto de ser aquela pessoa que vai, pelo menos, ser aquela abelhinha, sabe? Que vai dar uma picadinha ali na orelha daquelas pessoas para elas poderem ouvir sobre um assunto que elas não estão muito acostumadas a falar. E é muito legal a gente pensar que, quando a gente pensa em saúde mental, não é um assunto corriqueiro dentro das empresas, né? Não é algo que as pessoas param para falar sobre saúde mental, a não ser nesses momentos de Setembro Amarelo, que é por isso que a gente tem que começar a introduzir essa cultura, essa mentalidade mais voltada para essa ideia de felicidade, para essa ideia de satisfação no trabalho, porque aí a gente consegue ter uma abertura para depois dar continuidade. O que não pode acontecer é a gente isolar uma estratégia em apenas um momento, né? Que é um momento, no caso, desse mês. Não é só Setembro Amarelo que as pessoas adoecem, não é só Setembro Amarelo que a gente tem que tentar prevenir, é setembro, outubro, né, de janeiro a janeiro, como já dizia a música. Deixa eu colocar aqui para vocês a planilha, só para vocês verem. Vou compartilhar de novo a minha janela. No caso, aqui é uma planilha de Excel. Então, se vocês separarem, deixa eu tentar aumentar. Acho que vocês conseguem também aumentar aí a tela de vocês, só nessa setinha. Mas eu vou puxar maior aqui, para vocês verem. Então, se vocês observarem, embaixo dessa planilha, que aí eu vou disponibilizar, no final a gente vai deixar um link aqui para vocês, o que acontece? Aqui tem a instrução, tá? Que a pessoa tem que assinalar o grau com que ela caracteriza a empresa dela em cada uma das afirmativas, das 30 afirmativas, numa escala de 1 a 5, tá? E a resposta tem que refletir o que acontece de fato na empresa, e não a opinião pessoal ou o grau de satisfação com que a pessoa tem em relação ao que ocorre ali dentro. Mas, assim, o que de fato acontece ali? Então, ela tem que responder todas as afirmativas, tentar não deixar nada em branco e pensar sempre. A frase que tem que nortear a cabeça dela é: na empresa em que eu trabalho, e aí vem para as questões. Então, vamos lá. Então, são 30 questões, certo? Onde a pessoa vai colocar aqui, esse aqui é só um exemplo, tá? Ela, na linha da pontuação, ela vai escrever se é 2, se é 3, se é 4 ou 5, 25 não. Se é 2, se é 3... ou se é, não, acho que aqui é 5, sei lá, opa, tá vendo? É só vocês mexerem aqui, e quando vocês mexem aqui, automaticamente o resultado vem na planilha, ou seja, eu tenho os fatores aqui, e a média por fator. Eu sei, então, que o meu profissionalismo cooperativo está entre 3,6, o profissionalismo competitivo, 3,4. Como é que eu interpreto isso, Michele? Então, vamos lá na interpretação. Ó, aí eu vou na outra abinha da minha planilha. Opa, deixa eu descer aqui. Eu tenho profissionalismo cooperativo alto. Isso é um bom indicador. Ou seja, as pessoas cooperam entre si, é uma cultura de cooperação. Isso é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, existe ali um moderado profissionalismo competitivo individualista. Eu tenho que dar uma olhada com mais atenção no que é isso dentro da realidade da minha empresa, né? Mas olha que ponto importante que pode me acender o alerta. Olha aqui a satisfação e bem-estar. Muito baixo. Muito baixo. E talvez as pessoas não estejam adoecendo na minha empresa, porque olha aqui o relacionamento interpessoal, alto, 3,8. Quando eu tenho um relacionamento interpessoal e uma satisfação e bem-estar baixa, o fato de ter boas relações no ambiente de trabalho acaba servindo como se fosse um amortecedor para estresse. Sabiam disso?
Quando eu tenho uma turma boa, pessoas com quem eu posso colaborar, gente que eu posso contar, isso ameniza um pouco a minha sensação de mal-estar em relação ao ambiente de trabalho, e acontece, eu não sei se está conseguindo transmitir para vocês, gente, deixa eu ver se tá indo. Isso, está aparecendo, né? Então, o que acontece? A interpretação que eu faço é muito assim. Se a satisfação e bem-estar está baixa, ou seja, isso pode me indicar que tem pessoas afastadas, tem pessoas pegando muito atestado, tem pessoas adoecendo, né? Ou eu posso tentar entender mais a fundo, com grupos focais, com entrevistas, ouvindo mais os colaboradores, o que está acontecendo em relação ao bem-estar. Mas uma coisa eu sei, que o relacionamento aqui é bom, que as pessoas, elas compartilham ali de uma visão mais cooperativa, né? Tanto que lá o cooperativo está bem alto, então as pessoas são mais atreladas aí ao fato de ouvir umas às outras, né? De poder contar umas com as outras, e isso é muito bom, isso ajuda as empresas, e acaba camuflando a questão da saúde e bem-estar. Então, a gente tem que ter esse olhar, como consultores ou como profissionais da área de recursos humanos, a gente tem que estar atento nisso que acaba mostrando para a gente. Pode ter certeza, se essa satisfação e bem-estar está dando muito baixa, se você for procurar, você vai achar o que é que está acontecendo de fato na sua empresa, o que é que está pegando ali, que às vezes está implícito nas boas relações. Camufla, viu, gente? Camufla mesmo. E aí, essa camuflagem, né, das boas relações, acaba escondendo ali o que de fato está acontecendo. Então, assim, é um instrumento que a gente pode utilizar, né? Está super validado, reconhecido, é um instrumento que já está numa escala mais reduzida, então é de fácil aplicação, e aí fica muito bacana de vocês aprenderem não só a interpretar isso, mas a ideia da nossa live hoje é fazer um primeiro diagnóstico, porque a partir desse diagnóstico é que sim, a gente depois vai pensar em estratégias de intervenção. Nunca façam nada, conselho que eu dou para vocês, nunca façam nada baseado apenas numa reclamação pontual, ou baseado apenas no achismo, né? Vou criar aqui uma palestra motivacional, você vai estar criando ali um efeito band-aid, que não vai, de fato, lidar com o problema, né? Você simplesmente vai ali tampar aquele problema, deixar ele escondidinho, mas quando você tira o band-aid, o machucado continua lá. Então, a mesma coisa com relação à saúde mental das empresas. Se a gente não olhar mais de perto, se a gente não buscar tratar, aí, infelizmente, a gente não tem como entender a fundo o que é que está acontecendo, e uma vez que a gente não entende a fundo o que é que está acontecendo, dificilmente também a gente consegue planejar intervenções boas, né? Então, assim, empresas, gente, que adotam um olhar mais contínuo, né, que já estão preocupadas com a saúde mental dos seus colaboradores, e quando eu falo de felicidade, é essa felicidade interna bruta mesmo, é a gente deixar um pouco esse olhar, não só financeiro, para o lucro, mas a gente olhar o quanto as pessoas estão felizes de estarem ali trabalhando, porque quando as pessoas estão mais felizes, elas rendem mais, elas produzem mais. Então, o resultado, ele é menos absenteísmo, é mais engajamento, é mais retenção de talento, e o mais bonito da gente ver, em relação a isso tudo, é que quando a cultura, né, é bem diagnosticada, quando a gente consegue entender como é que funciona essa empresa e trabalhada tanto para o aspecto, né, de melhoria desses pontos que estão ali em defasagem, a saúde emocional, então, ela deixa de ser um projeto de RH, ela deixa de ser só uma estratégia pontual para ganhar ali um valor para aquela empresa, para ser um destaque para aquela empresa, para se transformar numa estratégia para a empresa toda. E ali, isso é que vai buscar, não só favorecer o que a NR1 está pedindo, mas também uma certificação de saúde mental que hoje é possível ter pelas empresas. Então, o governo, desde 2024, já criou uma lei de empresas promotoras de saúde mental. Então, você ganha um certificado de empresa promotora de saúde mental a partir do momento que você cria boas práticas que inspiram, né? Boas práticas que atribuem valor para essa questão mais humana, para essa questão desse olhar mais humanizado para os colaboradores. E aí, agora, eu quero ouvir de vocês, gente, da empresa que vocês trabalham. O cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional, ele é o ano todo, ou ele é uma ação pontual agora em Setembro Amarelo? Como é que é?
Conta para mim. Eu queria que vocês abrissem o microfone, se puder abrir câmera, melhor ainda para eu conhecer. Conversa comigo um pouquinho, me conta como que é a realidade do seu trabalho, do seu dia a dia. A Estela que interagiu muito comigo, quer falar, Estela? Eu gostei que você também é psicóloga. Eu sou. Então, me conta. Então, onde eu trabalho, a gente faz bastante ação voltada para cuidados mesmo com a saúde mental. Eu faço muita parte informativa, né? Tem muitos homens, então eu tenho um pouco de resistência à participação de palestras. Eles vão em palestras mais pontuais, né? Janeiro branco, setembro amarelo, novembro azul. Mas a empresa faz esse incentivo ao cuidado com a saúde mental. Porém, hoje nós não temos uma abertura para eu fazer uma implantação, né, da NR, como a gente vai ter que fazer algumas ações que possam ajudar mais os colaboradores, né, a cuidar da saúde. Então, eu tenho bastante essa dificuldade, né? A minha realidade hoje é mais difícil nessa parte aí. É interessante, Stella, porque a NR1, ela foi prorrogada até maio do ano que vem, né? Então, assim, mas, como a gente sabe, todo mundo no Brasil tem os dois lados, né? O lado do jeitinho brasileiro e o lado de fazer de fato acontecer. Então, eu acho que a gente, quando trabalha numa empresa de recursos humanos, a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Mas eu acho que talvez o ponto que você precise buscar, até para se fazer mais, ganhar mais autoridade, vamos dizer assim, né? Ter mais abertura para tratar dessas questões, é você começar a trazer indicadores. Porque quando a gente mostra indicadores, principalmente em gráficos, assim, quando a gente faz uma pesquisa e que vem dos colaboradores, e aí o que você pode fazer? Você faz um levantamento dessa cultura, né? Traz esse indicador, e aí você não vai só pegar isso, você vai fazer uma varredura no número de atestados, vai tentar olhar ali os dados de absenteísmo, de turnover, e ali você vai mesclar todos esses elementos e vai apresentar. Claro que não para toda a empresa, né, mas para as pessoas que vão poder te dar essa abertura maior depois, comprar a sua ideia. E aí você vai poder falar com eles no sentido assim, olha, o que eu estou tentando fazer, aproveitando esse mês de setembro, levantar aqui uma problemática. Olha como é que anda a empresa, né, e as possíveis consequências de não se cuidar desse ou desse outro ponto, que está dando aqui um ponto de alerta. Quais as possíveis consequências da gente deixar isso para lá? Né? E quais são os benefícios da gente cuidar desse ponto? Porque, às vezes, nem demanda muito investimento a gente cuidar da saúde mental. O que demanda mesmo é uma mudança estrutural na forma de agir, tanto das lideranças, quanto às vezes do próprio RH, criar algumas parcerias, que às vezes podem ser até gratuitas, para essa escuta mais humanizada. Aqui mesmo na minha cidade, a gente faz muito parcerias com instituições de ensino, onde a gente pode contar com a presença de alunos, né, para poder ter espaços de um plantão psicológico, por exemplo. Então, assim, a ideia é que você vá ganhando autoridade por meio de indicadores que vão mostrar para as lideranças ou para os gestores, para as pessoas que têm mais dificuldade de encarar isso, o quanto está sendo prejudicial para essa empresa não cuidar do aspecto da saúde mental. Viu, Estela? Fica a dica para você. E a hora que você comentou da felicidade, eu até anotei aqui, depois eu falei, eu vou ter que realmente mostrar em números, porque aqui nós não temos muita rotatividade, é baixíssimo, porém, eu tenho um índice alto de colaboradores que vão ao psiquiatra, que fazem acompanhamento psicológico, regular, e fazem uso de medicamento controlado. É muita ansiedade, que hoje, né, tá em alta, mas E o nível de assim, risco aí é alto, Estela, de risco, trabalho, onde que você trabalha mesmo? Que tipo de empresa? eu trabalho num shopping center.
mas Uhum. é administradora de um shopping, mas são 20 colaboradores, é bem pouco. Certo. Mas, então, assim, por ser poucos colaboradores, o índice de pessoas que tomam remédio e fazem acompanhamento é muito alto, né? Dá Sim. quase, dá mais da metade do quadro. Muita coisa. E olha, gente, Muita isso não é coisa. uma realidade só sua, né, Estela? É uma realidade de grande parte das empresas do nosso país. Mas eu acho que é bom para a imagem, e aí você tem que reforçar isso depois, o quanto é bom para a imagem da empresa investir em saúde mental, né? É bom porque os clientes, as pessoas que acabam precisando dos serviços ou dos produtos que uma determinada empresa vende, elas vão querer consumir mais de empresas que são socialmente responsáveis. Então, a gente não é mais uma coisa para se destacar ou para ser bonito, é uma necessidade, né? Até para se você quiser ter pessoas produzindo mais, dando mais resultado. Então, eu acho que dá para trabalhar essa mentalidade quando você traz esses números, esses indicadores. E olha, gente, as nossas lives, elas acontecem sempre nas quartas e quintas-feiras, às 19 horas. Então, eu vou estar sempre trazendo um aspecto, né, um ponto importante para a gente conversar aqui, para ir trabalhando com vocês também outras perspectivas. E eu vou ter uma live que eu vou falar especificamente dos pilares da felicidade interna bruta, de como é que a gente faz também para fazer essa medida de felicidade interna bruta, que é uma medida que, em detrimento da questão do PIB, né, que é o produto interno bruto, não adianta nada a gente ser uma empresa rica, uma empresa que vai ter bom resultado nas custas do adoecimento dos colaboradores. Então, a gente precisa olhar para esse lado também, né? Bom, mas quem, gente? Gostei, Estela, obrigada pela contribuição. Mas quem quer falar? Quem quiser colocar aqui, Wesley, quer falar um pouquinho do seu trabalho, se lá vocês têm alguma ação de saúde mental que é rotineira, ou se é só pontual na época do Setembro Amarelo, como que vocês fazem? Boa noite, Michele. Eu precisei sair, teve um imprevisto, e atualmente eu estou à frente do Núcleo de Acolhimento Educacional. Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi sim. E Com professores, né? então, na verdade, é com a comunidade escolar de uma forma geral, né? Desde o Ah, tá. ASB até os gestores. E esse termo que você usou, infelizmente, eu não consegui assistir o início. Eu achei muito interessante, da felicidade interna bruta. Vou até pesquisar mais depois para a gente realmente trabalhar isso. A saúde Sim, mental, a gente trabalha ela em todos os momentos, né? Desde a acolhida do aluno até a assunção de um gestor. certo. E aí é o ano todo, não é só setembro. Não, pelo contrário, né? Justamente por ser analista de educação, psicólogo, a minha função justamente é essa, né? Fazer com que a educação caminhe e promova a saúde mental de toda a comunidade, né? Famílias, educadores, alunos, todo mundo precisa e pode caminhar juntos. Articular Sim. esse que é o grande desafio. Exatamente. Olha, durante a live, depois eu vou deixar essa live salva lá no meu YouTube. Então, é só vocês me seguirem lá, doutora Michele Godoy, Michele com 2 L's e I, Godoy com I, viu, gente? Eu deixo essa live salva lá, e Wesley, daqui a pouco, eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês terem acesso a um instrumento de diagnóstico de cultura organizacional. Porque toda a live transcorreu da gente poder conseguir medir essa cultura e entender em quais aspectos de bem-estar e saúde emocional existe alguma questão que precisa ser mais bem aprofundada para, em cima desse diagnóstico, a gente tentar pensar em medidas de intervenção, né? A gente pensar em criar programas, propostas, políticas dentro das empresas e das organizações. Então, hoje a gente falou aqui da importância de, nas empresas, a gente começar a criar uma cultura, uma mentalidade voltada para um interesse genuíno pela saúde mental dos colaboradores. Então, não é só mais para se destacar ou qualquer coisa desse tipo, muito pelo contrário, é porque a gente, para além de ter que cumprir uma lei, uma normativa que está aí cada vez mais evidente, o quanto as empresas não ganham, né, os colaboradores não ganham, para um ambiente mais saudável, mais feliz, mais inclusivo, né, um ambiente mais cooperativo. Então, eu trago o conceito de felicidade interna bruta, que nas próximas lives eu vou aprofundar um pouco mais
de perto aí para vocês, né, os 9 pilares da felicidade interna bruta, entender como que a gente atua nas dimensões de cada pilar, mas hoje aqui o intuito da nossa live foi fazer um pouco desse levantamento, desse diagnóstico prévio mesmo, para a gente, em cima desse resultado, dentro daqueles fatores, das dimensões que a gente vai analisando, quais são as possibilidades de intervenção que a gente pode ter pela frente, ok? Então, gente, ó, nossa, vou deixar alguns recadinhos aqui para vocês. Eu vou colocar aqui o link, deixa eu ver se eu consigo colocar, deixa eu ver aqui, ó. Ah, colocou aqui a Mari, ó. Ela está de cuidadora agora, aí mais fácil participar em vídeo. Penso a área empresarial e institucional ser muito interessante e um tema para se atualizar sempre. Futuramente posso trabalhar em outras organizações, mas no sistema penitenciário como atendimento a apenados, se trabalha o tempo todo as interferências institucional na saúde mental. O ambiente é um só, né, Mari? Então, eu acho que, de fato, sim, analisar como é que está essa cultura influenciando na experiência, né, de quem está ali, institucionalizado, é importante também para que essas pessoas vislumbrem alguma possibilidade fora da cela. Eu penso que o trabalho de alguém que está ali na área prisional, ele é um trabalho de reinserção, muitas vezes, né? Que aqueles indivíduos que estão ali e que, porventura, venham a sair no futuro, eles não podem simplesmente desesperançar do mundo, assim, de que não existam mais possibilidades laborais para essas pessoas. Muito pelo contrário, que elas possam sair com alguma perspectiva. E talvez fomentar algo de trabalho dentro da penitenciária pode ser interessante. Existem algumas iniciativas muito legais, né, onde as pessoas fazem alguma coisa ali dentro, até fora, né, a gente tem ali outras entidades que acabam agindo em conjunto com o sistema prisional e penitenciário, que acabam, a Pax, por exemplo, né, que acabam também favorecendo uma perspectiva de trabalho para esses indivíduos. Mas eu acho que cuidar da saúde mental, tanto dentro de um ambiente de trabalho, as pessoas estando bem ali, Mari, né, os colaboradores do sistema prisional estando bem, estando felizes, estando com a saúde mental em dia, isso acaba revertendo para a experiência de quem está ali preso também, é ou não é? Então, eu penso que, de fato, que bom que você está aqui, e se o instrumento puder te ajudar, melhor ainda. Né? Deixa eu pegar aqui, gente, o link para eu colocar aqui para vocês baixarem a planilha. Deixa eu ver, vou solicitar aqui da minha equipe, o link. O Roberto que está aí, é o Roberto da minha equipe, eu estou na dúvida. Fala comigo. Sim, sou da equipe. Ô, Roberto, coloca para mim, então, o link para o pessoal baixar a planilha, por favor. Tá, porque como só está Roberto, o outro tinha o sobrenome, eu achei que não era você. Então, coloca para mim, por favor, aqui. Olha lá, a Mari está dizendo que a identidade de sujeito é não de apenado. Nós temos muitos projetos de trabalho dentro do sistema, com oficinas de trabalho. Ah, excelente, excelente. É isso aí, né? E assim, e olha que interessante, Mari, dentro, e não de apenado, né? A identidade de sujeito, a identidade é de sujeito e não de apenado, exato, entendi. Exatamente, então, assim, mas ela acaba sendo um grupo de trabalho ali também, né? Acho que é um grupo de trabalho interessante e que também pode ser avaliada a cultura entre eles, o que eles acreditam, quais os pressupostos entre eles. Então, acho que pode ser um instrumento válido para você. Você consegue colocar no chat aqui, Roberto, por favor? E aí, então, amanhã a gente tem live de novo às 19 horas. Quem puder participar vai ser muito bem-vindo, né? Nós vamos dar sequência aí a essa questão, a gente vai aprofundar em outros temas. Não conseguiu o link? Eu mandei para você o instrumento. Deixa eu ver aqui. Gente, faz o seguinte para mim, então, vocês conseguem deixar aqui no chat o e-mail de vocês, que eu vou mandar diretamente para o e-mail de vocês a planilha de avaliação da IBAP. Ah lá, pronto, a Estela já colocou a dela aqui. Coloca os seus e-mails, que eu vou salvar aqui, e eu mando para vocês ainda hoje. Assim que eu desligar a live, eu já mando para vocês, e a gente pode, então, vocês podem ter esse instrumento aí salvo no computador de vocês. Isso, a Mari também colocou os dela.
Mais quem? Jéssica colocou o dela. Bianca. Ok, todo mundo então colocou o seu aqui. Copia para mim aí, Roberto. Salva para mim esses e-mails, ok? Meninas, então amanhã às 7 horas estamos aqui novamente, mais uma live. E para quem quiser já deixar agendado, no dia 24 de setembro vai ter um mini curso mais longo, com algumas ferramentas práticas também, onde eu vou falar um pouco mais como você pode se tornar um consultor em saúde mental e felicidade corporativa. Por hora, a gente vai fazendo essas lives, onde eu vou introduzindo essa temática da importância da saúde mental no ambiente de trabalho, vou introduzindo para vocês o conceito de felicidade interna bruta, até vocês se familiarizarem com essa questão, e depois a gente adentra um pouco mais em como se tornar esse consultor num programa de formação mais para frente. Mas, por enquanto, vamos participando das lives, que eu acho que a gente tem muita troca boa para fazer, vocês no ambiente de trabalho, trazendo um pouco das vivências, né? E depois a gente vai trocando. A Jéssica falou que está estruturando para ser consultora, não está no CLT. Eu acho que é uma ótima, Jéssica. Essa é uma das abordagens aí do futuro, tá? E tá em alta mesmo, tanto não só pela NR1, mas também pela necessidade das empresas de uma maior abertura para essa política de saúde mental e felicidade corporativa. Então, fiquei muito feliz com a participação de vocês. Das próximas vezes, se puderem, abram essas câmeras, vamos conversar, vamos nos conhecer, vai ser um prazer, viu? Então, para quem não me conhece, para quem chegou depois, meu nome é Michele Godoy, eu sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia organizacional e do trabalho, atuo como professora universitária, também coordeno o curso de psicologia aqui da minha cidade, eu moro na cidade de Lavras, Minas Gerais, e criei e desenvolvi um método RH-SER. O SER significa saúde empresarial responsável, que é a gente também trazer as empresas para uma ideia de corresponsabilidade com relação à saúde, bem-estar e felicidade dos colaboradores nos espaços de trabalho, nos ambientes organizacionais. Foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês voltem para as lives seguintes, que a gente possa ter muita troca boa por aí. E, me segue lá no Instagram, @doutora Michele Godoy. Tá bom? Beijo para vocês, boa noite e a gente se vê.